Hoje com o pastor Joseph Prince. Jesus nunca errou, seu pastor erra. Minhas palavras saem erradas. Amém? Não ria por isso. Você também comete erros, amém? Não é? Você também fala coisas erradas, mas todos entendem. E não somos perfeitos, ainda não somos perfeitos, mas quando Jesus voltar, sim, nós vamos ter um corpo novo que não é sujeito ao erro. Amém? Mas, até lá, Deus não olha para você de acordo com seu erro, de acordo com o seu pecado. Deus não olha para as suas falhas, amém? Deus olha para você, coberto com a humanidade do Senhor Jesus e revestido com a sua justiça. Deus vê você, ou seja, Deus vê você em Cristo. Deus vê você no ouro. Mas é algo que a igreja também precisa praticar, porque estamos dentro. O mundo lá fora só vê as pedras. Amém? O meu marido, pastor, é muito frio. Ele parece de pedra, sabe? Esqueça isso. Veja o ouro. Deus vê o ouro, por que você não? Amém? Ok. Esquece isso. Amém, pastor Prince. Ok, glória a Deus. Aleluia. Olha, todo este plano Deus deu para Davi. Davi, o pai de Salomão. Davi que matou Golias. A mão de Deus estava sobre ele quando ele recebeu todos os planos e desenhos, a planta daquele templo. Vamos ver isso em 1 Crônicas 28, e deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com suas casas, suas tesourarias e também os seus cenáculos, diga cenáculos, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente. Mas isso não veio só da sua mente, ele não disse, eu estou com vontade de fazer um templo. Não, não. Não era algo só do seu coração, mas algo que Deus deu para ele pelo Espírito. Deu até a planta da casa. Posso ouvir um amém? E dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para o tesouro das coisas sagradas, Deus me falou que quer que o seu povo entre nos tesouros e tome posse. Neste ano, e durante muito tempo até, você não está possuindo a sua herdade. Ainda tem muito a possuir. Deus quer te levar a um lugar mais alto. Amém. Então perceba aqui que isso tudo Deus falou a Davi para o seu filho. E não foi Salomão que teve a ideia de construir, não. Ele fez de acordo com o que Davi recebeu de Deus. Até os mínimos detalhes e tudo mais. Se você continuar lendo, você vai ver que até o serviço dos levitas e tudo mais, tudo dado por Deus a Davi. Amém? E Salomão adotou isso. Ok, aqui está uma lição para vocês que têm algum tipo de... Você tem uma data para entregar o projeto. Você sente uma pressão. Eu vou falar muito sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas estão estressadas. Não sei por quê. Eu preguei há um tempo atrás, no ano do descanso e crescimento, eu falei sobre descanso e Deus quer que o seu povo descanse. Muitos estão descansando, mas não estamos descansando da maneira de Deus. Porque se você tem medo do futuro, tente escrever aquilo que Deus está falando, amém? E olha só o que continua dizendo. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito. Da sua mão a saber todas as obras dessa planta. E olha, eu quero dizer uma coisa, isso não é, como alguns pensam, aquele tipo de escrita automática quando um espírito maligno rouba sua mente, rouba sua mão e começa a mexer sua mão, começa a mexer os dedos. Não brinque com isso. Isso é perigoso quando você brinca com um espírito maligno. Ele sempre vai tirar de você. Deus não faz isso. Deus dá. Não brinque com espíritos malignos. Amém? Ok? Deus usa sua mente, usa o seu cérebro, ele usa a sua vida quando você está de acordo, quando você coopera. Davi escrevia, Davi desenhava e Deus falava. A mão de Deus sobre ele. Então, ele cooperava com Deus. A Bíblia diz que somos cooperadores. Se Deus pregasse para você, eu não viria aqui. Deus usa pessoas para pregar e proclamar sua voz. Ele não pula personalidade. Sem o Senhor, eu não posso. Sem mim, ele não quer. Não que não possa, mas não quer. Ele planejou de tal maneira, e a Bíblia mesmo foi escrita por João, por Paulo e outros, que foram secretários, mas as palavras foram de Deus. Deus usa pessoas. Você não pode dizer, Senhor, eu oro para que o Senhor possa curar essas pessoas aqui e lá no hospital também, ou então em outro lugar. Não, Deus vai dizer, vai lá, coloque as mãos sobre ele. Eu vou te usar. Amém? Amém? Você está me ouvindo? Devemos orar por essas pessoas, sim.
E aí não há tempo e nem espaço, mas sabe de uma coisa? Deus, ele quer usar, ele quer fazer em cooperação com você. Sabe o que é isso? Amém? Você trabalha e Deus dá o poder. É como direção hidráulica. Amém? Não é como direção manual. Você tem que fazer muita força, mas tem algum esforço, mas você começa em se mover nessa direção e o poder de Deus vem. Glória a Deus. Enquanto estou pregando, estou crendo que Deus está falando através de mim, está me ungindo para que eu funcione como oráculo de Deus. Está me ouvindo, igreja? Mas também, se você falar, deixa Deus falar sem nenhum homem. Vamos nos reunir e esperar um pouco. Sabe? Você vai esperar para sempre. Vai ser muito tempo, ou até para sempre. Deus não faz isso. Deus usa pessoas. Abra sua Bíblia, comece a ler. Amém. Comece a ouvir mensagens. Deus fala através do seu povo. E se ele te falar algo, vai ser confirmado por alguém. Amém? Glória a Deus. Olha, uma das melhores maneiras de tirar preocupação ou estresse da mente do seu trabalho sobre o futuro 2020 é pedir para o Senhor, me dá direção sobre o meu futuro, preciso de ajuda, e comece a planejar para a sua família e planejar também neste ano. Eu não creio em resolução, porque resolução você está dizendo, eu resolvo. É centrado em si mesmo. Não. Mas a visão de Deus para você, para este ano. Eu descobri que se eu me preocupo com o sermão da próxima semana, e Deus me deu algumas ideias, o que eu faço é que eu tenho um livro, amém? E olha aqui, este é meu livro, que eu estou usando, eu tenho muitos livros já, em casa como este, amém? E o que eu faço é escrever. Se você tem um computador, ou talvez no celular, em algum eletrônico que você tenha, eu falo em geral quando falo escrever como Davi, amém? Você pode usar qualquer coisa, mas quando eu escrevo uma mensagem, eu escolho um verso, isso acaba atraindo as outras coisas que Deus quer que eu fale. Estou te mostrando como eu faço. Então eu escrevo. Se eu recebo o primeiro verso, eu escrevo logo este verso. Amém? Para o próximo domingo. Ou se primeiro vem uma ilustração, um pensamento, eu escrevo. E quando já está lá, eu não me preocupo com a próxima semana. Porque eu recebo mais e mais e mais e mais. Porque pense bem, vocês todos têm um apetite muito grande. Toda semana eu tenho que entregar uma boa mensagem para você. Você entra aqui, vamos lá, pastor. Não é? E eu já vi como vocês reagem a pregadores. É por isso que muitas pessoas ficam preocupadas quando são convidadas para pregar aqui. Eles me falam isso. Eles falam isso porque sentem isso de vocês. Você fica, eu não quero leite, eu quero carne, muita carne. É assim que o Lawrence fica. Muitas vezes. Eu quero carne, amém? Então, olha, depois que você escreve aquilo, aplique isso na sua vida pessoal. Depois que você escrever algo, já saiu da sua mente. Não se preocupe em esquecer ou algo assim. Isso está ajudando? Davi fez isso, ele escreveu e Deus o orientava. Ore pedindo sabedoria, lembre-se, não coloque o dedo ali e peça a Deus. Escreva. Se algo mover sua mão, vai ser um espírito maligno, porque eles amam quando você é passivo, para que eles tomem posse. Deus não faz isso, Deus não te possui dessa maneira. Amém? Você não se mexe, Deus não vai mexer. Se você não viesse hoje, Deus não ia te empurrar, não ia te levitar da cama. Amém? E te colocar nos sapatos. Amém? Ele não faz isso. Você escolhe, e ele sempre respeita sua escolha. Aleluia! Você está entendendo? Agora, vamos olhar muito bem no templo. Tudo que estava no templo de Salomão. E já falei sobre isso quando falei do tabernáculo de Moisés. Mas, na verdade, isso se aplica ao templo de Salomão. No Salmo 29 diz, e no seu templo, tudo diz glória. Tudo, todos os móveis e utensílios, as paredes, o desenho, tudo, diz o quê? Glória. Mas escute muito bem isso, esse templo não é o templo físico, mas todos nós. Tudo que está em nós diz glória. Isso é para cada um de nós. Você está ouvindo? Então, vamos ver este templo. Há uma ênfase que tem a ver com o tema do ano e eu quero que você preste atenção. E diz em 1 Reis 6. Eu falei disso na semana passada. 1 Reis 6. E fez para casa janelas de gelósias fixas. Mostra o texto que fala sobre isso. Essa é a Bíblia que eu uso em casa. E aqui nesta versão, diz que fez para casa janelas de luz estreita. E é por isso que eu estou mostrando essa versão, porque quando eu estudo em casa, eu estudo nessa versão, e quando Deus me mostrou
o tema do ano, alguns meses atrás. No ano passado. Olha aqui janelas de luzes estreitas no hebraico. É na verdade o seguinte: janelas largas para dentro e estreitas para fora. Largas para dentro, a janela dentro da casa era larga. Do lado de fora era estreita. Se você já foi para a Europa ou para a Inglaterra, você viu alguns castelos ali, castelos de onde atiravam setas? E naquelas torres, na verdade era larga por dentro e estreita para fora. Não era o propósito da luz, mas sim de atirar setas. Estreita do lado de fora ficava difícil atingir você, mas larga por dentro você atirava. Tem alguns amigos da Inglaterra, alguns pastores, e não é verdade? Certo, era larga por dentro e ficava mais fácil então de atirar setas sem ser atingido. Certo? Você deve ter visto isso em muitos filmes, não é verdade? Eu sei que você entende. Mas no templo não era para atirar, mas sim para trazer a luz. Ou seja, por dentro ela era larga, era cortada aqui, na direita, cortada na esquerda, cortada na parte de baixo, cortada também na parte de cima, para que a luz venha nessa direção e venha nessa direção e também ela ia para baixo e para cima e jogava a luz para todos os lados. Então a primeira coisa que precisamos ter neste ano é que a entrada das suas palavras produzam luz. Não podemos depender de luz natural. Não fique só olhando para o Facebook para ter luz natural. Eu quero aprender a comer melhor. Eu quero aprender a exercitar melhor. Alguém deve ter falado algo, alguma coisa. E aquilo que é novo já não é mais novo, é aquilo que é livre de glúten e tudo mais. Uma dieta sem gordura, mas o cérebro precisa de gordura, senão não vai funcionar. E aí vem um problema de demência e tudo mais. Então o que podemos fazer? Como viver? O Senhor vai nos guiar. Chocolate é ruim, chocolate é bom. Chá é ruim, chá é bom. Café é muito ruim, café é muito bom. E no mundo só tem confusão porque comem da árvore do conhecimento do bem e do mal todas as vezes que se assentam. Em vez de abrirem a palavra de Deus, estão abrindo o Facebook e vendo só artigos e mais artigos e tudo mais. E no final, qual é o resultado? Você pode ver, olha para si mesmo. Olha para dentro, confusão. E muitas vezes você só olha para coisas boas, carnais, coisas da carne. Uma fofoca dessa pessoa, uma fofoca sobre o ator. E a pessoa vive lá com o seu dinheiro, desfrutando da sua fama e dinheiro e você tentando viver a vida deles. Viva a sua vida! Você é realeza. Você é sacerdote. Amém. Você é filho de Deus. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Você pode assistir um filme de vez em quando, 2 ou 3 horas de vez em quando com as pessoas que você ama, tudo bem. Mas não viva assim. A vida é um verdadeiro drama. Ok? Ninguém falou. Ok. Glória a Deus. Amém, Pastor Prince. Amém. Eu não estou falando para você não fazer nada disso, só estou dizendo, viva a sua própria vida. E quando alguma coisa ruim acontece, não fique lendo os comentários, porque tem um verso na Bíblia que diz, em Provérbios, e tem sabedoria de Deus. Por Salomão, diz a palavra dos mexeriqueiros, e esses comentários são de mexeriqueiros. As palavras do mexeriqueiro são como doces. Elas descem ao íntimo do ventre e por isso tem problema no estômago, tem que fazer endoscopia de vez em quando. Por que você está com problema no estômago? É porque você fica só ouvindo esses comentários ruins ou rumores, as pessoas inventando coisas. Você então diz, pastor, eu tenho que estar inteirado. Não, você precisa só saber aquilo que é geral. Não se preocupe com os comentários. Você vai se envenenar com isso. Está me ouvindo? Em vez de estudar a palavra de Deus, você fica lendo o quê? Aqueles cínicos vivem comentando. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores, os cínicos, que criticam tudo, que criticam a Bíblia, criticam a igreja e criticam a sua crença. Não dê para eles o seu tempo, que é tão precioso e mais precioso neste ano de 2020. Se você é um cínico, não tenho tempo para você. Minha vida, minha paz é muito preciosa para você tirar. Cuide da sua unção, cuide da sua paz. Não deixe ninguém tirar. Aleluia. Amém? Não fique ali assentado comendo esse lixo, essa coisa podre. Você não é um latão de lixo. Passe tudo isso, deixe tudo isso para lá, de lado. Amém? Não fique ocupado com isso.
E as pessoas jogam tudo em cima de você? Ou melhor, você está jogando isso em si mesmo? Todo dia. Tem coisa interessante para ver, eu entendo isso. Amém? Se quiser seguir, sigam homens de Deus. Amém? Escute ensinamentos. Amém? Procure as descobertas recentes arqueológicas de Israel. Coisas assim que edificam, exortam, fortalecem. Nada que vai te envenenar e até trazer um efeito físico sobre você. Ok. Luz estreita, eu estava falando de janelas e por que eu falei de tudo isso? Porque precisamos da palavra. Mais ainda em 2020. E alguns falaram que este ano é o ano da Bíblia. Precisamos, primeiramente, das janelas. Que vai ser larga por dentro. Eu oro em nome de Jesus que todos nós neste ano, para que as janelas dentro de nós sejam tão largas que a luz vai poder ser espalhada em todas as partes do nosso ser, para que você e eu sejamos radiantes. E quando olharem para você, não vão poder explicar, não tem nada a ver com aparência, mas vai haver um brilho, amém, que vem do Senhor. E na Rússia, nós sabemos que até hoje as pessoas não podem falar livremente sobre o evangelho ou evangelizar alguém. Tem muita restrição ainda, mas naquela época era pior ainda, nos anos 70. Mas tem uma história de um homem russo que aceitou a Jesus, e quando perguntaram para ele por que ele acreditou em Jesus, ele falou de umas garotas que eram de uma escola que saíam evangelizando. Mas não foi o que elas disseram, mas foi a luz nos olhos delas. E é isso que aconteceu, estavam proclamando as excelências dele, que vos chamou das trevas para a sua luz. E é o que Deus deseja de todos nós. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, depois disse, vós sois a luz do mundo. Amém? Em 2020 você deve brilhar. Amém? Brilhe para a sua glória. Amém? Que as suas famílias tenham luz em suas habitações, enquanto o mundo está em trevas. Amém? Que a sua mente esteja sã, tenha paz, que tenha também um perfeito equilíbrio, enquanto o mundo está atravessando um problema difícil na saúde mental. Seja luz para eles. Ame-os e leve cura para eles. E toda a igreja diga, amém. E depois das janelas, e continua dizendo, edificou câmaras. Olha, vamos ver de novo o desenho do templo. Edificou câmaras junto ao muro da casa. Você vê que tem um outro prédio à direita e à esquerda do templo? Eram câmeras, 3 andares de câmaras. Ok? Vamos ler o verso. Ok? E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhes fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados, eram 3 andares. A câmara de baixo era de 5 côvados, diga 5 côvados. E a do meio, 6 côvados de largura. Está ficando mais larga. E no terceiro andar, a terceira era de 7 côvados de largura. Viu? 5, 6, 7. Quando a pessoa subia, o lugar era mais largo, de mais espaço. É o que Deus tem para você em 2020. Falei disso na semana passada. Um pouco, ok? E foi o que Deus me mostrou primeiro. Amém? Me mostrou essas verdades. Aqui sobre o templo, Ele quer nos levar a um lugar mais amplo, um lugar mais largo. Isso não vai ser, na verdade, o tema do nosso ano. O tema veio depois, mas eu pensei, o ano do lugar espaçoso. Não soou muito bem. Então Ele me mostrou o segredo de chegar neste lugar. E continua dizendo aqui, e edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo nem machado se ouviu, nós falamos isso semana passada. Verso 8, a porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa. Ok, a porta da câmara do meio, olha o desenho do templo de novo. Você viu uma porta deste lado, atrás do lavabo, o lavabo de bronze, para a água, havia uma entrada. A entrada era do lado direito, do lado sul. O templo sempre estava de frente para o leste. Então aqui é o sul e ao redor, norte, sul e oeste, atrás do Santo dos Santos, haviam câmaras ao redor. Câmaras ao redor. Foi o que Jesus falou quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Ok? Porque os sacerdotes viviam nessas câmaras. Eles dormiam ali. Eles acordavam para abrir o templo, eles também estavam preparados para receber as pessoas com sacrifícios, e o povo trazia o cordeiro. Você não se alegra que não temos mais que trazer o cordeiro, porque todos aqueles cordeiros apontavam para o único cordeiro que fez o sacrifício final na cruz. Amém? Quando ele se tornou pecado, com nossos pecados, para que sejamos a justiça de Deus nele. Amém? O nosso sacrifício.
para Deus é Jesus Cristo hoje. Nós o oferecemos, o Cordeiro de Deus. Ele morreu por nós. E naqueles dias eles colocavam as mãos no Cordeiro e os seus pecados eram transferidos para o Cordeiro e a justiça do Cordeiro era transferida para eles. O Cordeiro era inocente, mas morria porque os seus pecados foram transferidos para o Cordeiro. Ele tomava o seu lugar, morria no seu lugar, ele ia no lugar do Cordeiro com tudo que o Cordeiro merecia. Quanto mais Jesus merece. Quanta bondade. Quantas bênçãos. Estou usando quanta, porque não dá para contar, você não consegue contar. Quanto que Jesus merece de tudo aquilo que o céu tem. É o que você tem agora. Porque o que você merece, Jesus levou na cruz. O julgamento, ele te substituiu. Tomou seu lugar, isso é amor. Isso é amor. Quando você ama alguém, você se sacrifica, você toma o seu lugar, amém? Amém? Às vezes, sobram 2 pedaços de carne de frango. 2 pedaços de frango e minha esposa está lá, eu sei que ela gosta de frango. E tem um pedaço que é um pouquinho maior. Eu não falo nada para ela, mas eu a amo e eu dou aquele pedaço para ela. Amém? E me dá alegria quando a vejo comer. E eu não digo eu te dei o melhor pedaço de frango, ok? Eu não faço isso. Amém? Às vezes eu falo para ela quando estou fraco. Amém? Mas muitas vezes eu somente dou para o meu filho ou até mesmo para a minha filha. Eu pergunto para ela, você quer comer? E eu acabo dando aquele pedaço para ela. Eu já estou cheio mesmo querendo comer aquilo. Amém? Eu tenho uma razão verdadeira, sem ter que mentir. Amém? Por quê? Porque o amor se alegra em ver a pessoa amada abençoada. Não deve ser tudo meu, 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 amém? Amém, pais? Não tem que ficar irados só porque a comida ainda não está pronta. Amém? A vida é mais do que comida, Jesus disse. Ok, mais uma vez. Prega, Pastor Prince, que mensagem, aleluia, aleluia. Ok, como é que chegamos de uma sala de 5 côvados a primeira, para o andar do meio, que era de 6 côvados de largura, está ficando maior. E depois sobe um pouco mais. 7 côvados de largura, a maior no 3º andar. Eu entendo, alguns podem dizer, Pastor Prince, nós já estamos no 3º andar, sentado com Cristo em lugares celestiais. Eu sei disso. Amém? Mas na experiência, estamos no lugar, como João fala, que o 1º andar é para filhinhos, e o 2º andar para jovens. E o 3º andar é paz. Nosso entendimento cresce. Você não concorda? Sim, estamos assentados com Cristo. Mas precisamos saber dessa posição antes de, na terra, começarmos a andar naquilo. Isso está falando de experiências. Até para possuir as verdades, alguns de nós possuem mais, porque temos visto mais luz. Não é porque nos comportamos melhor. Não é porque somos melhor de alguma forma. Você deve estar entendendo isso. Mas é porque recebemos mais luz. Nos colocamos na posição de receber mais luz. Amém? E vendo podemos subir. Mas como subir? Na prática, como subimos? Aqui diz, a porta da câmara do meio estava do lado direito e continua dizendo, e por caracóis se subia a do meio. E da do meio a 3ª. Então subiam por escadas caracóis. Ok? Então vamos ver mais uma vez o desenho do templo. E quando você entrava no templo, você viria isso. Aqui está então o 1º andar do templo. E o 1º andar era... Eu vou falar sobre isso nas próximas semanas, porque estudei bastante. O 1º andar era do grão, do vinho e do mosto. Isso faz te lembrar algo? Lembra o grão, o vinho e o mosto? Nós terminamos. Não terminamos, mas continuamos, mas de um certo sentido, o ano que foi o ano passado das últimas chuvas. E o que é que essa chuva devia trazer para nós? Grão, óleo e vinho. E demos muita ênfase ao grão e o vinho no ano passado. Certo? Deus colocou muita ênfase nisso. E também vimos muitas chuvas aqui, porque era o tema dessa igreja. Amém? Era o tema para este ministério. Aleluia! E vimos então o grão, o vinho e o óleo, a unção do Espírito Santo. Depois disso, o que acontece? Agora é hora de guardar. Fala de riquezas do grão, vinho e óleo, e tudo vai para um lugar. Onde? Neste lugar. Este é o lugar onde deve ser guardado. E os dízimos eram colocados ali. O dízimo dos dízimos. Ok? 2º andar. E se subia por... O que diz? Escada de caracóis, ok? Olha para essa escada. Você sobe por essas escadas e vai girando até subir e chegar ao 2º andar.
E o segundo andar era de descanso, onde os sacerdotes e levitas dormiam. Amém? Você vai ver que Neemias fala que todos os dízimos tinham que ser levados às câmeras, onde os sacerdotes e levitas que faziam trabalhos de diáconos naqueles dias, e todos os cantores também estavam lá. Eles moravam naquelas câmaras. Isso fala de um descanso maior para o povo de Deus. Deus quer você mais alto. Amém? Graças a Deus pelo pão e vinho, mas Ele quer que você vá mais alto. Está me ouvindo? Para um lugar de descanso maior. E todas essas camas aqui falam do corpo natural, certo? Para descansar e também para a saúde. Uma saúde maior, mais saudável neste ano. Como eu chego lá, Pastor Prince? Primeiro, receba a luz. Esteja no lugar para receber luz. Em casa, escute mensagens, porque Deus usa pessoas, não se esqueça. Leia a Bíblia também, amém? Mas escute pessoas que Deus levantou para a sua vida. Se eu não sou uma dessas pessoas, encontre alguém que fala para você da palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Deus usa pessoas e você vai ouvir a palavra rema, a palavra específica. Porque a Bíblia é como aquele suco concentrado, é algo concentrado. Tem que pôr água nele. Amém? Porque é muito forte. E muitas vezes não entendemos sem ajuda. E Deus levantou ajuda. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas na igreja.